Ok. Vamos então começar fazendo como eu disse, uma panorâmica. Eu vou aqui compartilhar aqui a minha tela e então vamos lembramos aqui dos ofícios de Cristo. Olha, eu vou apenas a lembrar vocês que nós estamos a nos referir como o Senhor Jesus Cristo é reconhecido, né, no seu trabalho, na sua obra de redenção da nossa vida, né? Então ele vai exercer sua função redentora a partir desses três ofícios: profeta, sacerdote e rei. E hoje, então, vamos falar sobre o rei. E como eu estava a dizer, nós precisamos fazer um retrocesso aí, uma volta, né, um bocadinho, para compreender o progresso de Israel como reino, né? Como é que Israel se tornou reino? Até porque nós vamos sempre encontrar na Bíblia essa palavra reino e rei, reino e rei. Então, para que possamos compreender lá na frente o rei, o grande rei, então precisamos ver o progresso da revelação que Deus permitiu nas Escrituras para que o próprio povo de Israel viesse a perceber quem é este rei, não é? O Messias, o rei. E para isso nós vamos usar 4 palavras importantes, certo? Para percebermos aí como é que Israel se fez reino, né? Nós temos aí 4 palavras. Nós vamos encontrar esse progresso no Antigo Testamento. A Bíblia vai mostrar que Israel começa como uma família. Vocês se lembram? Vocês já devem ter lido Gênesis, não é? E em Gênesis você vai perceber que essa família que vem de Abraão, ela vai se formar progressivamente e nós vamos encontrar esse estado de Israel, né? Essa condição de Israel como família durante o livro do Gênesis, dos capítulos 12 a 50. Depois nós vamos andar um bocadinho e vamos perceber que o povo de Israel ele vai se tornar realmente um grande povo. Nós vamos nos lembrar da história de quando José vai para o Egito, leva a sua família, o Israel, né, a família de Jacó entra no Egito composta mais ou menos de 70, 75 pessoas, e depois de um tempo, pelo menos 400 anos, aquela família de 75 pessoas já estava enorme, com milhares e milhares e milhares de pessoas, e formando, então, um povo. E essa condição de povo, você vai perceber aí em Êxodo. Você tá a ver aí que... Deixa eu ver aqui o meu... Então, esse povo, ele vai ser descrito especialmente de Êxodo 1 a Êxodo 19. No capítulo 19, esse capítulo é muito importante para a história de Israel,
para que o povo fosse nação. Perceba que essas setas, elas indicam que uma coisa não elimina a outra, apenas há uma progressão, né? Família para povo, depois de povo para nação. E como nação, veja que capítulo 20 de Êxodo também é muito importante, porque quando Israel torna-se nação, ele vai se tornar, ele vai receber a lei oficialmente, né? E essa lei, que começa com o decálogo, vai dar condição para que o povo se torne nação. Embora nação, esse tempo, nós vamos encontrar aí, de Êxodo 20 até Levítico, né? Eu coloquei aqui as abreviaturas, certo? As abreviações. De Êxodo a Levítico, Números, Deuteronômio, Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel. Então, 1º e 2º Samuel, ainda nós temos esse processo de passagem de nação para reino. E quando nós vamos perceber que Israel é reino, efetivamente, naturalmente, porque o rei será instalado e o reino começa justamente com o primeiro rei. Então, nós temos aí um progresso, família, povo, nação e reino. Não esqueçam disso. Ajuda muito vocês a pensar sobre como é que Israel se tornou reino. Mas também há um progresso na consciência do povo de Israel quanto a um rei. Esse progresso ele vai ocorrendo de acordo com o progresso histórico. Então, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, na época dos patriarcas, você se lembra, no Gênesis, você vai encontrar Abraão, Isaac e Jacó, não é? Os patriarcas são os ancestrais, né? Os ascendentes do povo de Israel. Posteriormente, nós vamos encontrar a entrada de Moisés como legislador e a lei como, vamos pensar assim, a lei como a regra, como a constituição do povo, né? A carta magna do povo. Depois, então, vamos ao período dos juízes. E nesse período dos juízes, que nós chamamos de período de transição, entre o legislador Moisés e o reinado, a monarquia, efetivamente falando, que começa com Saul, vem Davi, depois Salomão, e depois nós vamos ter um longo processo aí do reino dividido, iniciando com Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão. Quer dizer, o povo de Israel passa por uma guerra civil, é o que a gente chama de guerra civil, né? O reino que antes era um só, agora se torna dividido, o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul com Roboão e o reino do norte com Jeroboão. Mas durante esse período, nós vamos perceber que a monarquia vai ser planeada, ok? E para isso nós vamos ler agora o Deuteronômio capítulo 17, e eu vou pedir a vocês que pensemos aí agora em Deuteronômio. Eu vou pedir aí ao leitor, será que ele consegue fazer a leitura? O Johnny? Johnny? Deuteronômio 17. Veja o que acontece aí em Deuteronômio 17. Quer dizer, Deuteronômio 17 é parte da lei que vai nortear progressivamente a possibilidade de Israel se tornar um reino. E aqui são
as características do rei que Deus quer para Israel. Então, perceba, antes de a gente ler o texto, ou melhor, vamos ler o texto agora. Vocês estão com a Bíblia aí? Sim, senhor. Então, vamos lá, para Israel, Deuteronômio 17, versículo 14 a 20. Vamos lá? Posso ler? Sim, sim, por favor. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolher o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Muito bem. Então, percebemos aí que Deus quer um rei. E o propósito era que Israel chegasse a ser reino. Por quê? Porque nós estamos a ver uma progressão na consciência do povo, que na verdade agora ia se tornar reino. Então nós temos aí esse rei que Deus quer, ele é também chamado de Messias, porque é ungido. Nós vamos perceber aí que, primeiro, ele tinha que ser eleito, escolhido por Deus. Depois, ele tinha que ser um nacional, quer dizer, um nativo. Não podia ser estrangeiro. Terceiro, ele não podia multiplicar cavalos, quer dizer, não podia ser poderoso, não podia ser rico, não podia ter posses, né? Terceiro, ele não podia ser polígamo. Veja que coisa impressionante aí, né? Não podia ser polígamo. E, em último, ele tinha que ser piedoso, porque ele tinha que ler o Antigo Testamento, tinha que ter uma cópia do Antigo Testamento para que lesse e meditasse todos os dias da sua vida. Então, veja que este rei, ele tem que ser segundo o coração de Deus. Por isso que nós vamos perceber que esse rei ele não vai ser um rei apenas do ponto de vista um governante político, mas ele vai ser vamos dizer assim, o ícone de Deus, o ícone de Javé para para o seu povo, né? Então este é o rei que Deus queria para Israel. Então, quando nós entramos em Cristo,
como é que ele vai exercer as funções de rei, nós vamos perceber uma coisa, que ele vai assumir este rei, este reinado, este governo. Veja que, quando estamos a falar de rei, nós estamos a falar de um rei político. Não esqueçam que a função de Cristo como rei é uma política. Ele é político, porque ele vai governar a vida. E essa vida não é apenas uma vida, como a gente diz, espiritual, mas é um governo real. Quando nós vamos ao Novo Testamento, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele vai dar os parâmetros, os princípios do que seria o seu governo, o seu reino. Por isso que o reino de Deus, em Cristo, ele não é só invisível, ele é físico também. Por quê? Porque ele está presente, porque Cristo ele está encarnado. E tanto é que quando o povo chamava Cristo de Senhor, a mesma palavra para Senhor é a mesma palavra, por exemplo, no latim para César, ou para, no alemão, Kaiser, ou no russo é Czar, ou em outra língua, quer dizer, a palavra Kyrios, né? A palavra Kyrios é muito importante para nós, porque a palavra Kyrios, ela significa Senhor, soberano. Então, como é que o Senhor Jesus Cristo ele vai assumir aí a forma do rei de Israel e do novo Israel agora, do novo Israel, né? Ele vai sujeitar todos os elementos visíveis e invisíveis. Por isso que quando nós vamos ao nosso catecismo menor, nós vamos perceber aí, né, como é que Cristo exerce as funções de rei. Então, Cristo exerce as funções de rei, né? Eu acho que eu não estou compartilhando a tela. Então, vamos compartilhar a tela. Peço desculpa. Vamos compartilhar a tela. Então, como é que Cristo ele exerce na sua redenção, porque ele não está a redimir apenas pessoas, ele está a redimir o universo, né? Não esqueçam disso. O objetivo de Cristo, né, nesse processo revelacional e de salvação, ele está restaurando o universo todo. Então, Cristo exerce as funções de rei, estão a ver aí, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, você se lembra, acredito que você deve estar lembrado, lá de trás, quando nós apresentamos um pouco sobre a providência de Deus e colocamos um pequeno gráfico para falar sobre essa providência divina. Deixa eu achar aqui para você. Aqui. Você se lembra disso? Olha aí. O reino de Deus, ele compreende todos esses limites aí, não é? Veja aí. Então, isso é muito importante para nós. Quando Cristo ele assume a sua função redentora como rei, ele está pronto para exercer o seu reinado, a sua monarquia. E, bem lembrado, o
que a oração do irmão Edmundo. A oração do irmão Edmundo foi já uma instrução para nós, quando ele disse que no reino de Deus não existe democracia, né? Não existe democracia. Então, isso é muito importante para nós, porque como nós estamos acostumados com, hoje, somos muito ligados ao Estado de Direito, né? Todos nós temos direitos, todas as pessoas têm direito. Então, até a teologia da prosperidade, ela vem dessa concepção que todo mundo tem direito, né? Então, você é filho de Deus, você tem todo direito, quer dizer, você tem todo direito você não pede mais nada, você exige de Deus, né? Você não pede, você não suplica, você tem suas reivindicações, né? As pessoas reivindicam coisas de Deus, né? Isso é terrível, porque isso quebra quebra a doutrina da nossa redenção, porque essa função de rei, de Cristo como rei, é a última e a plena. Última por quê? Porque se você vamos ler aí a Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos nos lembrar? Quem tem a Bíblia aí para nos ajudar? A Keren está conosco aí, a Keren. Pode ler para nós, Keren? Será que ela está conosco? Não. A Vânia está com a Bíblia aí, Vânia? Sim, pastor. Você pode ler Mateus 28, 18, faz favor? Então Jesus aproximou-se deles e declarou: Foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então, esta declaração de Nosso Senhor, ela vem justamente para quê? Para mostrar aos seus discípulos que ele não tem mais apenas o poder de direito, ele tem o poder de facto. O poder de facto. Por que poder de direito e poder de facto? Poder de direito é que ele é filho de Deus, ele é eternamente gerado do Pai, vivia na sua glória, abriu mão da sua glória, abdicou, se esvaziou-se, veio, se tornou homem, foi obediente até a morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a versículo 11, e o versículo 10 e 11 diz que pelo que Deus o exaltou sobremaneira, porque ele foi obediente até a morte de cruz, e de fato, então, Deus o exaltou sobremaneira e o fez ressuscitado, assentando à destra do trono de Deus. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus agora, então, ele diz aos seus discípulos, foi-me dado todo o poder. A palavra poder aí é muito importante. Nós vamos fazer uma diferenciação entre poder, essa palavra poder, e a palavra poder que existe em Atos 1:8. Eu peço a Raquel para ler Atos 1:8. Vamos ver, Raquel, Atos 1:8 aí. É uma palavra que vocês talvez já saibam, mas é bom revê-la. Atos 1:8, pode Sim, ler para nós? sim. Diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então percebam aí que essa palavra poder, recebereis poder, é diferente do poder que Jesus está a falar lá em Mateus 28, 18. Não é? Todo poder no céu e na terra. Quer dizer, essa palavra poder aí, que Jesus está a dizer, é uma palavra grega chamada exousia. Exousia é poder estabelecido, é autoridade, é direito. Já o poder aí de Atos 1:8
é o poder que vem do Espírito Santo, não tem a ver com isso. Essa palavra é dinamis, vem de dinâmica. Então, a ação do Espírito Santo sobre nós, recebereis poder vindo sobre vós, o Espírito Santo, essa palavra tem a ver com dinâmica do Espírito Santo, a capacidade, a flexibilidade, a cinética, a ação. É para isso que nós temos poder. Nós não temos poder exousia, nós não temos o poder, o direito, nós não temos aquela autoridade como a de Cristo. Por isso que todas as nossas ações, elas dependem de Cristo. Porque se você não estiver em Cristo, você não vai ter autoridade. Não é porque você não tem o Espírito Santo, é porque você não está sob a autoridade do Cristo. Então, por isso que ele diz, recebereis o poder vindo do Espírito Santo. Para isso, nós temos o poder. Em que sentido? De dinâmica, do serviço, mas nós não podemos abrir mão de ficar sob a autoridade do Rei, aquele que ressuscitou e, de fato, agora está assentado à direita do Pai. Então, isso é muito importante para nós, porque às vezes nós saímos com essa, achando que nós vamos derrubar todo tipo de hierarquia satânica pelo mundo aí. E nós esquecemos que não é muito bem assim, que nós temos que ter extrema humildade e nos humilhar diante de Deus para que possamos estar sob a autoridade daquele que ressuscitou, né, que está glorificado. E, naturalmente, o Espírito é que também nos capacita a isso. Quer dizer, a palavra é diferente e elas possuem conotações também diferentes. Mas vamos à frente. Então, percebam, por exemplo, que nas Escrituras nós temos o Atos, capítulo 2. Então, nós vamos ler aí. Eu vou pedir ao irmão Edmundo para ler Atos 2, 36. E nós vamos ouvir aí as palavras do apóstolo Pedro, já no discurso dele, no sermão dele do Pentecoste. Atos 2, 36. Irmão Edmundo, pode ler para nós, faz favor? Atos 2, 36 nos fala assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, é muito importante que essa função de Cristo como Rei tem a ver com a sujeição, a nossa sujeição. Ele vai sujeitar o último inimigo. Então, nós vamos a 1 Coríntios agora. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então, vamos abrir 1 Coríntios 15. 1 aos Coríntios, um pouquinho mais além de Romanos, capítulo 15. E nós vamos ler, por exemplo, o versículo de número 25 a 27. E eu pediria, então, quem é que tem mais aí? A Ludmila, ela está com dificuldade, não é isso? De ler? Mas... ou ela pode ler? Posso ler, pastor? Então, por favor, Ludmila. 1 aos Coríntios 15, 25 a 27. 1 Coríntios 15, 25 a 27. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído e a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente
exclui aquele que tudo lhe subordinou. Muito bem. O que nós percebemos é que a morte que imperava sobre o ser humano, agora não mais. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele ressuscita. Ele, a ressuscitar, ele abre o caminho para que todos os que estão em Cristo sejam ressuscitados. Isto também é uma função política, né? É difícil a gente pensar nisso. Por quê? Porque esse governo de Cristo é um governo físico e espiritual. Por isso que ele fala sobre, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, nós temos uma leitura de Apocalipse 19, e essa é uma das leituras que nos revela o seu reinado. A palavra rei aí também ela pode ser traduzida como pantocrator. A palavra pantocrator é bem importante para nós, porque a palavra pantocrator ela significa todo-poderoso. Então, você tem aí, por exemplo, uma imagem pintada pela igreja do Oriente, tomando a concepção de Cristo como rei, né? Então vamos abrir aí Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 11 a 16, que é justamente o que há de acontecer efetivamente com respeito a Cristo. Vamos ver aí. Eu vou, a Daniela, ela será que está conosco? Eu sei que ela. Sim, pastor. Você tem fácil a Bíblia aí? Tenho sim. Então, vou pedir então a Daniela que leia Apocalipse 19, 11 até o 13, e a Raquel vai ler 14, 15, 16. Faz favor. Ok. Apocalipse 19, 11 até 13. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Bem, obrigado. Tá? Seu microfone. Peço desculpa, estava sem atenção. Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, até 16. Muito bem. Então, percebemos aí que essa é, após a sua ressurreição, Deus dá ao Senhor toda a autoridade sobre a igreja e sobre o universo, né? Que nós percebemos aí em Apocalipse. Ora, essas são funções, ofícios redentivos de Nosso Senhor. É através dessas funções que foram ofícios que foram progressivamente revelados na Escritura
e onde hoje Cristo assume todos esses ofícios como o Rei Todo-Poderoso, ungido, e ele que assume essa função agora como monarca. Quando o nosso Senhor voltar, então, ele exercerá efetivamente e plenamente todas as funções como Rei Todo-Poderoso. Ok? Era a minha exposição hoje. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, alguma colaboração, alguma pergunta, alguma dúvida com respeito a esse ofício de Cristo e como esse ofício foi sendo progressivamente formado na consciência de Israel e também na consciência do novo Israel, que somos nós hoje. Perdão, pastor, leu o Salmo 110 ou passou? Eu não percebi. Não lemos. Ok. Esse Salmo 110, apenas para nos ajudar, o Salmo 110 ele é um salmo messiânico que nos fala a respeito do Messias, do ungido e do filho do rei. Quer dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, e é justamente esse texto que é base para a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Que é justamente quando Paulo ele faz uma transposição desse Salmo 110. Mas estou a ouvi-los e vamos tirar alguma dúvida, se por acaso vocês tenham, sobre esta função maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo como Todo-Poderoso, como aquele que rege e regerá todas as coisas efetivamente, quando ele tornar o mundo visível encampado pelo mundo invisível. Quer dizer, quando ele vier e estabelecer novos céus e nova terra e passarmos por essa ressurreição, restauração de todo o universo. Essa é a nossa esperança. Não é apenas algo celestial. É isso que vale a pena dizer. Não é uma coisa que está no estado das almas. Não. Esse tempo do seu reinado será efetivo a partir da ressurreição, da nossa ressurreição. O Johnny e a Ana queriam levantar a mão. Sim, senhor. Pois. Boa noite a todos. Pastor, uma dúvida, talvez uma solicitação para compreender melhor o cenário político deste mundo, já que talvez não seja o tema central de hoje, mas o pastor trouxe também por aí alguns matizes, né, das questões políticas, o que eu li também em Levítico, foi? Em Levítico, em Deuteronômio 20, das funções do rei, né? E eu queria colocar assim, se o pastor poderia falar um pouco acerca de nós como cristãos e a nossa relação com o mundo político. Aqui, o mundo político aqui, né? Eu falo isso, o Brasil é um país bastante ativo nesse sentido. Eu não quero colocar o senhor em problemas. Mas Olha, problema a gente tem todo dia, viu? eu cresci, na Colômbia tem uma linha política tradicionalmente neoliberal, neoconservadora, aliás, uma linha bastante complicada, uma questão política que a gente
vê hoje os partidos cristãos mais hacia essa linha de direita. Porém, hoje, politicamente falando, Colômbia tem muitas questões que estão sendo levantadas de como o governo atual está tratando as pessoas, né? Nós só observamos alguns comportamentos aí dos governos em geral, que aparentemente não podem, inicialmente não serão vistos como testemunho de um crente, e ao tempo vemos talvez alguns representantes da igreja, de certa forma, acompanhando esses movimentos políticos. Então, eu sei que é um tema muito complexo, mas é só para contextualizar e para perguntar se o pastor poderia trazer um pouco de luz acerca da nossa relação como crentes com a política neste mundo, nem que seja uma coisa um pouco discreta, mas que possa nos dar algum tipo de luz em relação a isso. Ok. Vamos partir do princípio que o princípio que nos traz hoje é de que nós já estamos, todos aqueles que estão em Cristo, eles já estão a viver a nova criação. Eles não vão começar a viver a nova criação quando Deus se fizer presente novamente em Cristo no dia do juízo final. A nova criação, ela já começou. Por quê? Porque quando é que ela começou? Ela começou quando Cristo ressuscitou. Na nossa concepção, o princípio fundamental é de que essa ressurreição trouxe, então, o início de uma nova criação. Por isso que o texto, quando nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Quer dizer, nós estamos a participar de dois reinos agora, né? O reino físico, o reino físico desse sistema que está se esvaindo, que está se desvanecendo, e estamos a participar de um novo reino físico, porque não é só espiritual, porque nós, por exemplo, estamos juntos, corpos e almas juntos, fazemos parte de uma nova criação, embora que o nosso corpo esteja também participando dessa decadência da natureza humana também. Mas já vemos novos céus, antevemos novos céus e nova terra, e sobre nós está a reinar Cristo como Senhor Todo-Poderoso, Rei. Então, a visão última é de que nós, e guarda essa palavra que é muito importante, nós estamos ou estaremos a viver numa cidade eclesial. Veja, uma cidade eclesial, um estado eclesial. Então, quando nós falamos de política, nós estamos já a promover um rei. Nós estamos já a promover o Todo-Poderoso. Por isso que é mais fácil a gente ver nas escrituras do que ver agora nos nossos dias, nos sistemas aí contemporâneos. Porque nós estamos a viver dentro da nossa concepção da palavra, da vida em Cristo, que vivemos um estado eclesial. Esse estado está a se formar. Esse estado, que é um governo físico, que o será plenamente na eternidade, ele já começou por causa de nós. Então, os princípios desse reino, eu queria lembrar um texto de Atos, que diz que os apóstolos, discípulos, eles anunciavam um outro rei que não era César.
Então, quando nós falamos de um senhorio, nós estamos a falar de um rei. E nós temos um rei. E esse rei é aquele a quem nós devemos obediência. Bom, isso é muito complicado para nós, que foi incutido em nós a consciência de um Estado democrático, ou de um Estado com todas essas essa diluição, essa miséria. Por isso que eu agora digo que todo político cristão, ele precisava ter uma grande base teológica do ponto de vista do que fosse Cristo como rei, como pantocrator, e não ser alimentado por essas ideologias, porque o que você percebe aí nos nossos sistemas são ideologias. E as ideologias, elas corrompem e são corrompidas. As ideologias são produto da miséria humana, do Estado, da hierarquia, dos sistemas. Então, o político, vamos dizer assim, alguém que está envolvido com política e é um cristão, ele não pode fugir dessa perspectiva do Estado eclesial. Não sei se vocês estão a perceber o que é um Estado eclesial. Quer dizer, um Estado onde esse governo físico ele é orientado e simbiótico com as verdades divinas. Por isso que o rei de Israel ele vivia em relação ao templo. Percebe uma coisa interessante, que o rei ele era chamado de filho de Deus. O rei de Israel era chamado de filho de Deus. E que o rei de Israel ele não exercia a sua função de rei no palácio do rei, mas exercia a sua função em relação ao templo, em conjugação com os sacerdotes. Muito importante isso. Quer dizer, a nossa concepção de reino, ela devia passar por os princípios que Cristo coloca, por exemplo, no Sermão da Montanha. Com certeza, se nós fizéssemos isso, ou o reino iria se estabelecer com mais amplitude, ou os discípulos iriam ser permanentemente perseguidos. Porque veja só, o reino de Cristo, ele é antagônico ao reino do anticristo. E quando você vai para o anticristo, para a besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, em Apocalipse capítulo 12, 13, especialmente capítulo 13, desculpe, está a dizer que todos os princípios dos sistemas políticos atuais são anticristo. Então, os princípios do sistema de Cristo são antagônicos. Não dá para conciliar. Não é possível conciliar o sistema cristão com o sistema anticristão. Então, ou Cristo vai reinar e vai eliminar esse sistema, ou esse sistema vai tentar eliminar esse sistema cristão. Quer dizer, é claro que, como você disse, é muito complexo, é muito amplo esse assunto, mas é uma situação que em termos de princípio, é algo que nós devemos trabalhar isso bastante.
O irmão Edmundo tem Ok. uma Dentro palavra. da contextualização daquilo que vocês acabaram de falar, a pergunta de Johnny nos mostra que existe um déficit. O que o senhor explicou, tudo isso demonstra que existe um déficit. Então, esse déficit cabe ao quê? Eu creio que, falando da teologia, sacalhar, por exemplo, na teologia nós temos várias e muitíssimas disciplinas. Por que que não criaram uma disciplina para falar do reino especificamente? Talvez seja esse déficit que a gente tem. Vamos entender uma coisa. Porque eu tenho isso na ponta da língua. Eu respondo para você já. O problema nosso é que nós não conseguimos perceber que essa visão ela tem que ser física e espiritual. E a nossa tendência é apenas trazer um Cristo espiritual, que não tem nada a ver com a nossa realidade física, social aqui. Então, o que eu digo? Eu digo que essa concepção de reino tem a ver com a visão da nossa doutrina bíblica sobre missão. Porque essa é uma missão, uma ação de Deus através de Cristo. E é uma missão que Deus deixou nas mãos da igreja. Muitas pessoas acham que o fato de nós, como, por exemplo, eu sou da linha reformada. Então, os reformados, por exemplo, há alguém que se vocês pudessem ler, seria muito bom. Alguém, por exemplo, como Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele foi o primeiro-ministro da Holanda no final do século XIX, início do século XX. E o Kuyper, ele foi um primeiro-ministro assim que não, até hoje o pessoal não compara com ele ninguém. Porque ele conseguiu tomar os princípios da Bíblia, os princípios que nós estamos trabalhando, por exemplo, que começamos a falar aqui, Cristo como Rei, e começar a desenvolver isso dentro da Holanda, até que veio o liberalismo e acabou com tudo, né? A Holanda hoje é um país amoral, né? Não existe, né? Tudo é possível ali. Mas até onde nós percebemos, o Kuyper foi uma bênção na mão de Deus. O problema é que nós não percebemos que isso é parte da nossa missão. E fazer política é parte da obra missionária. A obra missionária não é apenas plantar igreja, não é apenas evangelizar, mas é educar, é trabalhar com a ação social, com a orientação. Por quê? Porque nós estamos, quando nós oramos, eu não sei se vocês já oraram assim, pois comecem a orar desse jeito. Quando você ora o Pai Nosso, não é? Devemos orar o Pai Nosso todos os dias. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando você diz assim, venha o teu reino, nós estamos a pedir que o reino de Deus venha e se estabeleça agora na vida. Então, esse reino é uma obra missionária de Deus, através da igreja. E nós somos, dentro da nossa limitação, mas empoderados, como diz assim, né? Empoderados pelo Espírito Santo, ele vai direcionar ministérios, e é o corpo de Cristo que está a se fazer. Então, nós precisamos, por exemplo, de pessoas que tenham essa capacidade. Por exemplo, nós não temos desculpa, me veio à cabeça, uma teologia ecológica, né? Isso é obra missionária, gente. Os cristãos precisariam ser os primeiros a defender a ecologia,
porque nós estamos promovendo uma nova criação. Nós somos parte de uma nova criação e temos que influenciar. Eu não quero... quando você vai estudar o milênio, né? Os pré-milenistas, pós-milenistas, e os pós-milenistas, eles são aqueles que acreditam que a igreja vai crescer de tal forma e vai preparar a vinda de Cristo, né? É bem interessante esse posicionamento pós-milenismo, né? Mas não eu não sou pós-milenista, né? Porque nem acredito que milênio é literal. Mas é interessante que nós precisamos resgatar essa visão. Por exemplo, o que a Ludmila está a fazer lá na Rússia, está fazendo um mestrado, vai exercer a sua função como ministra, entenda? Ministra, serva, nessa área da vida para que a igreja ela efetivamente se torne a agência do reino de Deus e prepare esse novo reino que está a surgir. Quer dizer, assim o Edmundo, com as crianças lá em Cabo Verde, assim os sociólogos, assim os... Então, olha como nós precisamos de uma teologia, de uma doutrina bíblica missionária que envolva isso. Veja que, quando nós estamos a falar da doutrina de Cristo como Rei, essas consequências, elas são práticas, gente. Não existe algo que não seja prático, que Cristo não venha a ser Senhor. E nós, por exemplo, um político cristão não podia deixar de crer nessas verdades, lutar por elas. Mas o que nós temos é cristãos que são ideologicamente influenciados por A, por B, por sistemas e etc. Né? Ok? Ok, pastor. E por falar nisso, a Ludmila vai defender seu diploma semana que vem. Então, estejamos orando por isso, vai defender. Isso, estejamos orando por isso. Vai ser mestra. Aí eu quero uma cópia dessa dissertação, hein? Eu quero uma cópia. Hein? É química, né? Na área química? Sim, pastor. Epa, olha aí. Precisamos aí de uma, como é que é? De uma mestra em química para mudar esse mundo. Cristo quer mudar esse mundo. Não é uma pergunta, é só para ver se eu entendi o que o pastor disse. Então, dentro de tudo que nós trabalhamos, a gente tem que procurar fazer da melhor forma possível para que glorifique a Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida não é para nós. A nossa vida é vivida para a glória de Deus. Esse foi um dos 5 pontos da Reforma Protestante, não é? Lembra? Sola Christus, sola fide, sola fide, sola graça, sola escritura, soli deo glória. Tudo para a glória de Deus. Então, tem que dizer isso também para a Inês, viu, Vânia? Que nossa vida é para a glória de Deus. Quer dizer, nós vivemos para ter gozo em Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar e ter prazer em Deus. Quer dizer, quando eu estou a exercer a minha profissão, na verdade não devia ser profissão, né? Mas devia ser vocação. Quando eu estou a viver a minha vocação, eu estou a viver para a glória de Deus e porque eu amo a Deus e amo o semelhante, né? Então, veja como as coisas se encaixam. É impressionante, é fenomenal viver e amar esse Deus maravilhoso. O problema é que o pessoal daí
né? Quando você vai para as ideologias políticas, é uma tristeza, né? Mas é isso. Ludmila, fica firme. Ok. A Keren levantou a mão. Boa noite. Eu queria fazer só uma pergunta. Acho que essa pergunta eu fiquei desde a semana passada, mas acho que eu entendi hoje. Logo no início, quando o senhor estava falando do reino, para entendermos como funciona o reino, para entender também o rei, porque como o versículo em Apocalipse diz que somos reinos, Deus nos fez reino e sacerdote. E outras versões dizem reis, a minha versão diz reino, então eu ficava muito a perguntar, então como é assim Deus nos faz reino? Mas isso então quer dizer é como o reino de Israel. Deus fez o reino de Israel. Estamos enxertados agora no reino de Israel. Então, Deus nos faz o reino no qual Ele é o rei. Então, é nesse sentido aqui. É apenas uma questão, o problema, às vezes, é de tradução. E essa questão de tradução, ela dá uma dor de cabeça na gente, porque a questão da versão, a versão que nós usamos, por exemplo, na versão atualizada, você tem reino e sacerdotes. Na versão corrigida, reis e sacerdotes. Na outra versão, eu tenho a versão dos capuchinhos aqui, se não me engano, ela traz reino sacerdotal. Agora, do ponto de vista do Antigo Testamento, o propósito de Deus em formar um reino sacerdotal já existia desde Êxodo 19. Se você abrir Êxodo 19, versículo 4 a 6, você vai perceber que Deus estava chamando Israel como figura do que havia de vir para ser reino sacerdotal. Quer dizer, o que é um reino sacerdotal? É viver. O que é um reino? Reino é um sistema político sob os princípios de um determinado rei. E o reino sacerdotal é aquele reino que está no meio dos outros povos e nações, porque eles são sacerdotes. O reino sacerdotal é aquele que fala com Deus e transmite o que Deus falou a todos os povos. Por isso que quando você chega em Apocalipse, a promessa de Deus é cumprida. Ele tornou-nos reinos sacerdotais, ou um reino sacerdotal. Isso significa que efetivamente é a visão última de Deus para nós, mas que nós já começamos a viver aqui. Ok? Uhum. Consegui entender. Então, e isso tem a ver com a nossa missão, a nossa vocação, porque nós somos servos, ministramos a Deus e ministramos aos homens. Exato, então é isso que é o reino sacerdotal. É de sermos governados por esse rei Jesus, e então, como temos direta ligação com Deus, recebemos de Deus, também passamos para os outros que não têm essa relação, que não pertencem a esse reino. É isso, porque nós estamos a chamar os outros para continuar a formar esse reino. Por isso que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as maravilhas, as grandezas, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vós, porém, sois sacerdócio real. Exato. Muito então, obrigada. Ok. Olha, o irmão Edmundo precisou se ausentar e acho que nós vamos ficar por aqui também, não? É claro que tem muito assunto por aí, mas na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o estado de humilhação e o estado de exaltação em Cristo. Vamos aprender um pouquinho e vamos aprender também o que seria isso com respeito a nós.
Tá bom? Ok, pastor. Obrigada. Tudo bem. Vânia, Keren, Ludmila, Daniela e Johnny e Ana Maria, nós acho que vamos ficar por aqui. Esperamos que Deus abençoe vocês, né? Beijo para vocês, um abraço, fiquem na paz de Cristo e até lá, se Deus quiser.